Boa noite, irmãos. Prazer estar com vocês aqui nesta noite, adorando o Senhor. Vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler 2 versículos dessa epístola. E vamos considerar algumas coisas no escopo dessa epístola. 1 Pedro 1,6, inicialmente. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Vamos para o capítulo 4, vamos ler o versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Senhor nosso Deus, nesta noite, ao redor de Tua palavra, nós te pedimos, Senhor, que fale conosco, que toque na nossa vida, que ilumine os olhos da nossa fé e aqueça o nosso coração. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Muito bem, irmãos. Existe um dilema que percorre a existência humana e percorre toda a Escritura, especialmente do capítulo 4 de Gênesis até o capítulo 20 de Apocalipse. Por que o justo sofre? Essa questão é amplamente atacada aqui na epístola 1 de Pedro. Por que é que o justo sofre? Esse é um dilema que traz inquietação, e sempre trouxe inquietação entre o povo de Deus. Eu me lembro, por exemplo, de Abraão pleiteando com Deus, quando Deus disse que ia destruir Sodoma e Gomorra. Então, qual foi o pleito de Abraão ali com Deus? Senhor, mas o Senhor vai destruir o justo junto com o ímpio, como se os dois fossem a mesma coisa? E você percebe que Abraão foi bastante insistente nessa abordagem em relação ao fato de que Deus iria destruir Sodoma, e ele queria saber que critérios de justiça Deus iria utilizar. E ele faz uma pergunta: não faria justiça o juiz de toda a terra? Ou seja, o Senhor vai destruir assim o justo junto com o ímpio? E nós sabemos, que obviamente que não, e Deus foi dizendo lá de Sodoma não tinha mais mesmo jeito. Mas também nós vemos o salmista Asaf, no Salmo 73, sem entender. Meu Deus, pelo que eu observo, a minha luta por santificação, ou seja, eu tenho lavado as minhas mãos na inocência, e isso não tem dado resultado, porque eu sou afligido todos os dias, e os ímpios só prosperam. Então, e ele disse, eu fiquei tão envolvido com essa ideia, tão consumido por essa questão, que os meus pés já estavam resvalando, ou seja, eu estava me desviando, até que eu fui à casa de Deus, Aí é quando você vai olhar a existência pela perspectiva de Deus, aí você percebe aonde você tem que encaixar o sofrimento do justo, que é o que Pedro faz aqui na primeira epístola. Quando a gente termina de ler a primeira epístola, e eu acho que esse é um tempo propício da gente fazer uma leitura dessa epístola, o sofrimento ali é encaixado, o sofrimento do justo é encaixado dentro da perspectiva cristã.
Eu quero abrir um parêntese aqui. Nós só vamos entender, ou pelo menos entender melhor a vida, se a gente compreender que nós já temos a vida eterna. Quem crê em mim tem a vida eterna. Então, nós já temos a vida eterna. Então, a nossa vida eterna, nós já a possuímos. Então, a média de vida no Brasil, acho que deve ser 75 anos, mas vamos dizer 80. Então, os meus 80 anos de vida que eu vou ter aqui na Terra, eles são os primeiros 80 anos da eternidade. Eu já tenho a vida eterna, já sou portador da vida eterna, embora ainda não tenha recebido toda a totalidade da herança eterna, mas eu já possuo a vida eterna, é o que a palavra de Deus diz. Então, eu estou vivendo os 80 primeiros anos da minha vida. Então, nessa perspectiva, eu compreendo a vida. Eu compreendo quando sofro, eu compreendo quando frustrações se colocam no meu caminho, eu compreendo quando sou alvo de injustiça, eu compreendo quando sou surpreendido por um câncer, porque eu enxergo a vida na perspectiva de que da eternidade, não uma ruptura. Eu tenho 80 anos aqui, então essa minha vida aqui vai ser vivida assim. Aí depois eu penso na eternidade. Não. A nossa vida já tem que ser vivida à luz do fato de que nós já somos possuidores de uma existência eterna, com Deus, inclusive. Então, isso muda a nossa perspectiva. Então, fecha aqui o parêntese. Agora, o sofrimento é sempre resultado de um pecado pessoal? Isso faz parte do mau entendimento do sofrimento que o próprio povo de Deus muitas vezes alimenta. Por exemplo, quando os apóstolos viram um homem cego, perguntaram para o Senhor: Senhor, foi ele que pecou ou foram seus pais para que ele nascesse cego? Porque os judeus tinham essa compreensão, que a vida é uma balança. Então, se você faz o bem, pesa desse lado, se você faz o mal e tal, um prato vai pesar mais do que o outro. Então, se ele nasceu cego, então só tem uma explicação. Ou ele é responsável porque cometeu algum pecado que afrontou Deus, ou os pais dele, e ele está recebendo como herança um juízo por conta de um pecado do pai dele. E Jesus disse: não. Ele não é cego porque o pai dele pecou, e nem ele é cego porque ele pecou. Entendeu? E Jesus até vai dizer, ele nasceu cego, né, para que nele se manifeste as obras de Deus. Então, veja como tudo muda. Então, quando os amigos de Jó foram, hipoteticamente, consolá-lo, que eles viram o sofrimento de Jó, eles foram construindo deduções. E qual foi a conclusão que eles chegaram? Não, fale onde você pecou, porque Deus nunca fez isso com o justo, Deus não faz isso com o justo. Então, se você está sofrendo nesse nível de sofrimento, com certeza você pecou contra Deus. Então, toda a pressão dos amigos era para que ele admitisse onde ele tinha pecado contra Deus. E no final, o próprio Deus vindica, né, Jó. Não era nada daquilo, não era nada por causa daquilo, foi uma decisão tomada no mundo espiritual que nem o próprio Jó tinha conhecimento. Entendeu? O sofrimento de Jó estava servindo a um propósito maior. Aí a gente joga a perspectiva para além dos 80 anos de vida terrena. Naquele tempo era até menos, eu acho. Não, acho que era mais. Pois bem, então, a palavra de Deus vem responder. Há um propósito para o sofrimento. O sofrimento do crente, o sofrimento do cristão, há um propósito para esse sofrimento. Ou seja, o nosso sofrimento não é uma coisa aleatória, uma coisa que Deus simplesmente acompanha passivamente ou assiste como um espectador na arquibancada de um estádio. Não. Deus está conosco no nosso sofrimento. Esse sofrimento, você vai ver na Escritura, muitas vezes, na própria epístola de 1 Pedro,
O sofrimento serve para aperfeiçoar o nosso caráter, para lapidar a nossa fé, para aprimorar a nossa confiança no Senhor, a nossa dependência de Deus. Então, o sofrimento nas mãos de Deus, o sofrimento do povo de Deus nas mãos de Deus, serve, tem finalidades, serve a um propósito maior. Não é que a gente esteja jogado, meu Deus, eu estou aqui abandonado, desprezado, ninguém é por mim, sou um acidente cósmico, não, de jeito nenhum. Então, e outra questão, de onde vem o sofrimento? No cego lá do Evangelho de João, os fariseus achavam que devia ser, aliás, os próprios discípulos do Senhor, achavam que devia ser consequência de algum pecado. Os amigos de Jó achavam que o sofrimento de Jó era resultado de algum pecado, mas o sofrimento não vem daí, né? Nosso sofrimento é decorrente da queda. Quando no capítulo 1 de Gênesis, capítulo 2 de Gênesis, até o capítulo 3, antes do verso 15, naturalmente, não se fala de sofrimento. Então, o sofrimento foi uma condição na qual nós mergulhamos por causa da queda. Então, hoje, nós vivemos num planeta marcado pela queda. Então, às vezes, a gente quer construir aqui uma utopia, uma vida, ignorando os processos radicais, profundos, viscerais, que ficaram na criação por causa da queda. E isso não é possível. Por isso que nós nunca vamos construir uma utopia. Deus nem vai deixar. Quando o homem tentou lá na Torre de Babel, Deus chegou e dissipou todos os planos. Por quê? Porque nós iríamos construir uma sociedade ímpia, pecaminosa, iríamos laborar nos mesmos pecados que os nossos ancestrais sempre laboraram, e então nós só temos uma saída para resolver definitivamente a questão do nosso sofrimento, é a redenção em Cristo Jesus. Quando o Senhor voltar, nós temos essa promessa lá na consumação, em Apocalipse, aqui Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, aqui significando que toda a ideia de não vai haver mais sofrimento, não vai haver mais dor, não vai haver mais morte, será uma sociedade de novo tipo, sem a presença da queda, nem na criação e nem nas criaturas. A própria criação irracional, conforme Romanos 8, que está gemendo, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, ela própria será redimida, resgatada para um estado de consumação e perfeição debaixo do governo de Cristo. Mas até chegar lá, nós vamos ter que lidar com a questão do sofrimento. E sofrimento aí inclui tudo, sofrimento inclui enfermidade, envelhecimento, morte, injustiça, e por aí vai. Maldade. Então, a questão nós estamos preparados para enfrentar perdas e sofrimentos? Porque a gente se prepara muito para o sucesso. O Evangelho da Prosperidade trouxe isso, né? Você se lança, né? Imerge no Evangelho da Prosperidade, e dali você só espera receber bênçãos e mais bênçãos, e mais bênçãos, e mais bênçãos, e prosperidade, saúde, etc. e tal. Então, mas essa perspectiva está fadada ao fracasso, porque ela é absolutamente ignorante. Ela ignora o fato de que nós somos uma raça que não tem mais condição de desfrutar disso plenamente, toda hora, todo momento. Os ventos não vão soprar em favor das nossas velas todo o tempo, não vão. Vai chegar uma hora em que os ventos vão soprar contra as nossas velas. Vai chegar uma hora em que nós seremos visitados pelo sofrimento e até pelo mal. Isso é inevitável num habitat caído, marcado pela queda. Isso é inevitável numa humanidade cuja natureza está marcada pelo pecado, pela queda. Então, nós não vamos
nós temos que estar preparados para esse tipo de experiência. Eu não sei se, por exemplo, quando alguém é condenado à morte, né, nos países onde tem pena de morte, então ele fica lá numa prisão lá que o pessoal chama de corredor da morte. O que é o corredor da morte? O cara está lá sabendo que não vai sair dali mais e vai morrer. Ele sabe até a data, às vezes, em que ele vai ser executado e tal, e tal, e tal. E a gente fica, puxa, deve ser horrível e tal, e tal. Mas, a grosso modo, irmãos, nós estamos no corredor da morte. Todos nós temos uma sentença pairando sobre nós. Daqui a 50 anos, tirando aí a meninada, mas aí, daqui a 50 anos, quase nenhum de nós vai estar aqui. Eu tenho uma sentença de morte pairando sobre a minha cabeça. Eu estou no corredor da morte, eu só não sei o dia, mas tem uma sentença. E essa sentença não foi promulgada por um tribunal humano, não. Tribunal que não pode falar, Deus diz, tu és pó, e ao pó tornarás. Então, eu tenho que estar preparado para encarar esse fato. Eclesiastes diz que a nossa vida vai, né? O Novo Testamento também diz que o nosso corpo terreno ele vai se degradando, ele vai se desconstruindo. Pedro chama de tabernáculo. Paulo diz que quando esse tabernáculo terreno se desfizer, aí nós vamos receber um novo e tal. Mas enquanto interiormente o nosso homem interior se renova e se fortalece, o nosso homem exterior vai se... né? Então, o que a gente percebe é que essas situações virão sobre nós inevitavelmente, e a gente não se prepara. A gente vive como se a gente nunca fosse morrer. E quando recentemente escutei de uma pessoa dizendo que os cristãos precisam aprender a morrer. É verdade. Os cristãos precisam aprender a sofrer, a encarar o fato de que o sofrimento é inevitável, e a morte também. Nós temos que aprender a morrer. Por quê? Porque nós morreremos. Pode ser que você não passe no vestibular, pode ser que você não se torne uma pessoa rica, pode ser que você não se torne uma pessoa bonita, pode ser que você nunca faça uma viagem ao exterior. Essas coisas, tudo pode acontecer, mas tem uma coisa que não pode acontecer, é você achar que vai viver nesse mundo aqui, na atual existência, você vai permanecer para... Não vai. Tudo que você tem vai sair das suas mãos. O que é que você mais ama nessa vida? Eu suponho que as coisas que a gente mais ama é a nossa família, nossos filhos, pois você vai se separar dos seus filhos. Eu vou me separar dos meus netos. Por quê? Porque eu vou morrer. Então, aí, quando a morte chega, a gente fica no desespero absurdo. Por quê? Porque a gente está entendendo que a vida é um hiato entre as fraldas e a mortalha, e não é. A nossa vida, nós já estamos vivendo em posse da vida eterna. Daqui para frente, a gente não tem mais retorno. Entendeu? Nós vamos morrer. É a experiência de se separar dessa ruptura com esse estado atual do mundo, da vida. Mas nós vamos prosseguir. Então, quando eu morrer, se eu morrer com 80 anos, dentro de um ano eu estarei com 81 anos. Entendeu? De eternidade, mas já mergulhado na plena herança da eternidade. Então, isso muda tudo. Isso muda toda a minha percepção da vida. Quando o sofrimento chegar, e ele vai chegar, já chegou tantas vezes, então eu sei onde vou encaixar esse sofrimento. Ele vai se encaixar bem aqui assim. Apenas para ilustrar essa questão, observe. Um dia, Deus, no seu plano, ele teve que vir à Terra, ele teve que se encarnar e vir à Terra como homem. E quando ele veio à Terra como homem, ele não pecou, ele nunca cometeu dolo algum, nunca nenhum engano saiu da sua boca, nada. Ele era perfeito. Ele viveu 33 anos. Foi? Pronto. O fato é que ele não pôde viver aqui na Terra 30 anos sem sofrer. Quem vier para cá tem que sofrer. Deus, ele teve que vir para cá, porque o seu propósito assim impunha.
Ele se fez, o seu filho veio aqui, mas para vir aqui ele teve que sofrer. Ele não podia dizer aqui, vou descer na terra, vou salvar todo mundo, e tal, porque eu tenho poder para isso, e nós vamos retornar para o lar celestial, todo mundo, e eu volto. Não, de jeito nenhum. Mas a fé, o sofrimento nas mãos de Deus, ele tem, entre outras vantagens, o fato de que ele prova a nossa fé. Ele é usado por Deus para dar consistência à nossa fé. 1 Pedro 1, 6 e 7 diz assim: nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações, por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa que o ouro, que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Esse texto aqui diz que, primeiro, necessariamente sereis afligidos. É necessário que você seja afligido. Se você vive aqui, se você não sofre, é porque você não está vivo. Pronto. Se você está vivo, você tem que estar sofrendo. E todos os dias, irmãos, todos os dias, alguma coisa rouba a nossa tranquilidade. Alguma coisa, alguma frustração acontece na nossa vida, mas é todo dia. Você sai de casa, o pneu do carro fura no meio da pista. Pronto. Você estava com isso? Você tinha planejado isso? Não tinha. Né? E por aí vai. Cada coisa, cada detalhe. Queima não sei o quê, quebra não sei o quê. Todo dia. Todo dia. Então, o sofrimento ele é inerente à raça humana depois da queda. Então, quando a Bíblia diz, quando Pedro diz que é necessário que seja afligido, porque ele está justamente lendo a vida como ela é, da perspectiva de Deus. Então, a vida é assim, é necessário. Por quê? Porque você está vivo, você está aqui. Se você está aqui, você vai sofrer. Entendeu? Então, e mais, por uma variedade de possibilidades. Diz aqui, várias provações. São várias. É um leque multifacetado de possibilidades de você sofrer. Há uns 20 anos atrás, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, catalogou mais de 30 mil doenças. Então, pensa aí, para você estar vivo hoje, você escapou de mais de 30 mil possibilidades. Então, o sofrimento que esses irmãos estavam passando aqui na Ásia Menor, eram sofrimentos intensos e variados. Era físico, era emocional, era espiritual, era social. Entendeu? O sofrimento alcança a gente em todas as dimensões da nossa existência. Então, o sofrimento como fenômeno espiritual, a palavra diz aqui em 1 Pedro, como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhais em tempos passados na vossa ignorância, mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Pronto. O próprio fato de você ser um cristão, o próprio fato de você querer obedecer a Deus, o próprio fato de você se recusar a se amoldar aos baixos padrões de uma sociedade caída e pagã, isso já gera em você uma enorme quantidade de inadequação, de frustração, de desconforto. Então, a vida na terra não será jamais confortável para um cristão. Você já observou isso? Por exemplo, você junta a sua família, aí liga lá para assistir um filme. O que acontece? De repente você tem que correr lá e desligar o negócio lá, porque aparece uma coisa lá que você não esperava, que a sua filha não devia estar vendo. Você vai levar a sua família para um lazer num ambiente público, você chega lá, você vê coisas que meu Deus, que lhe agride, que lhe preocupa, que desafia o seu senso de valores. Então, isso é um tipo de sofrimento, desconforto espiritual. Sofrimento emocional, por exemplo, causado por situações injustas. Pedro diz aqui que algumas mulheres aqui, elas eram casadas com homens injustos. E ele diz, mulheres,
Do mesmo modo, cada um de vós seja submisso ao marido, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma pela conduta de sua mulher. Ele vai abordar o fato de que mulheres cristãs eram casadas, né, se convertiam tal, e o marido permanecia pagão. Então, eles impunham às suas mulheres um sofrimento enorme pelo fato de elas serem cristãs. Nos tempos do Novo Testamento, uma mulher não podia ter uma religião diferente da do marido. Tácito disse que uma mulher, ela tem que honrar os deuses que o marido dela honra. Então, quando uma mulher se tornava cristã, ela era inevitavelmente alvo da fúria do seu marido. Então, daí, ela vai sofrer. Algumas mulheres cristãs, nos dias de Pedro, especialmente na Ásia Menor, passavam por essa amarga experiência. Tinha a questão também dos patrões injustos. Camarada, servos, sujeitai-vos em tudo, em todo o temor aos vossos senhores, não somente aos bons e gentios, mas também aos maus. O camarada se convertia a Cristo, e aí ele era escravo, e o patrão dele era rigoroso e mau, muitas vezes. E Pedro disse para ele se submeter àquela situação, confiando de que ele tem um Senhor no céu. Então, ele tem que olhar a coisa não apenas para o imediato da situação, mas pelo fato de que aquele sofrimento vai ser usado por Deus, se ele suportar, como um adorno para a sã doutrina, como um adorno para a doutrina de Cristo. Os cristãos eram difamados e caluniados, e tratados como malfeitores, e Pedro vai dizer, se vocês sofrem por causa disso, então, bem-aventurados vocês são, porque vocês estão participando do sofrimento de Cristo. O que vocês não podem é sofrer como malfeitores. Se vocês são esbofeteados porque praticaram o mal, então não há mérito nenhum nisso. Mas se vocês são afligidos porque vocês são cristãos, porque vocês querem viver uma vida reta e digna, então, esse sofrimento não é um sofrimento perdido, não é um sofrimento em vão. Ele traz glória para Deus, ele traz honra para Cristo, ele traz respeito para o Evangelho. Então, Pedro não ignorou o sofrimento desses irmãos e dessas irmãs, ele não procurou minimizar as situações, não procurou criar uma rota de fuga para o sofrimento deles, não. O que ele fez foi ensinar os cristãos a suportarem apologeticamente o sofrimento, ou seja, utilizar o sofrimento para que a reação dele ao sofrimento servisse de testemunho da sua fé. Então, aquela mulher que suportava a opressão daquele marido e não abria mão de sua conduta cristã, aquele marido, muitos deles se tornavam depois cristãos convencidos pela vida silenciosa de sua mulher, pela vida piedosa da sua mulher, e às vezes também os senhores de escravos também. Então, e esses irmãos ainda passavam pelos horrores do sofrimento físico. Como eu falei, eram esbofeteados, e Pedro vai dizer, amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém. Quer dizer, sofrimento como fogo, aqui dá a ideia de que era um sofrimento intenso, aquele sofrimento mesmo doloroso, quase insuportável. Mas Pedro diz, não vos surpreendais com isso, não estranheis a provação da vossa fé, faz parte, é completamente compatível com a vida cristã, o sofrimento. Então, quando você está sofrendo, não estranhe, faz parte, mesmo o sofrimento injusto, né? Porque o sofrimento justo você já sabe que vai ter. Se você desobedece à lei, você vai e você ultrapassa o sinal vermelho, você sabe que vai ser, se for flagrado, você vai ser penalizado justamente. Agora, quando você não faz isso, e o guarda de trânsito chega para multar você, é uma coisa injusta. Isso acontece. Um amigo meu estava trabalhando no México, e ele saiu no carro normalmente, de repente a polícia foi atrás dele. Ele é um amigo dele, não, porque era de um amigo dele.
trabalhando com ele lá, um brasileiro. Aí, não, você fez isso, montou um monte de infração que o cara tinha cometido, se o cara não tinha cometido nenhuma. Mas como ele percebeu que o cara era estrangeiro, aí para comer propina e tal, né, porque lá o tráfico lá é quem roda lá. Aí é um sofrimento injusto. Então, esse sofrimento também faz parte, se encaixa também dentro da perspectiva da vida cristã. Agora, nós, no Brasil, nós não temos perseguição física, mas a nossa luta por santificação, mas em nossa luta por santificação, nós ainda sofremos. Por exemplo, como é a natureza dessa luta? Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: gememos em nosso íntimo, aguardando a redenção do nosso corpo. Então, em momentos normais, numa vida social normal, nós ainda gememos, aguardando a redenção do nosso corpo. Por quê? Porque o cristão carrega com ele uma humilhação que perdurará durante todos esses 80 anos. Vocês entendem o que eu estou dizendo? A presença do pecado em nós. Isso é muito humilhante para nós. Você vai ver Romanos capítulo 7, é humilhante aquilo ali. Paulo diz: eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo. Encontro nos meus membros uma lei que opera contra a lei do meu entendimento. De maneira que eu quero fazer o bem e termino fazendo o mal. Ou seja, nós temos a presença do pecado na nossa vida. Isso nos aflige, né? Porque nós não queríamos fazer isso, nós não queríamos pecar, mas nós temos um monstro dentro de nós. Paulo diz: em mim, isto é, na minha natureza humana, na minha natureza caída, não habita bem algum. Então, nós próprios temos um terrível inimigo, que somos nós mesmos, a nossa natureza pecaminosa, que não tem prazer na lei de Deus, não tem prazer em Deus, ela só se alegra em afrontar a Deus, ela só se alegra em ultrajar a lei de Deus, e isso, para o cristão se torna, então, um campo de batalha. Por isso que Jesus disse, a nossa natureza é tão corrompida, que Jesus disse que para a gente ser discípulo dele, a gente tem que negar a nós mesmos. Quer dizer, a gente tem que negar uma parte do que nós somos. Então, você em você mesmo, você não pode dar vazão ao que você é em você mesmo. Todos os dias, para a humilhação nossa, nós amanhecemos o dia e se levanta dentro de nós uma força, a nossa natureza humana caída, um coração corrompido, reivindicando coisas para si, reivindicando prazeres pecaminosos, reivindicando coisas que ofendem a Deus. Aí o que você vai fazer? O homem sem Deus, o homem não regenerado, o que ele faz? Ele encontra todo o prazer em satisfazer as reivindicações do seu coração caído. Então ele não tem conflito. Mas o cristão sabedor, ele não pode se entregar, ele não pode satisfazer as reivindicações do seu coração caído. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que mortificar essas reivindicações, ele tem que esmurrar o próprio corpo. Paulo diz: uma coisa faço, esmurro o meu próprio corpo, para que depois de pregar o evangelho, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Então nós travamos todo cristão experimenta isso, nós travamos uma luta com nós mesmos. Isso é um sofrimento que um cristão vai viver em qualquer situação nesse mundo. Então, por isso que nós gememos, aguardando a redenção do nosso corpo. O que é isso? É aquela parte da nossa redenção que nós ainda não recebemos, é a parte da herança que nós ainda não recebemos. Nós já recebemos o perdão dos nossos pecados, nós já recebemos o Espírito Santo como habitante do nosso ser, nós já recebemos autoridade para vencer o pecado, mas nós ainda não desfrutamos da ausência do pecado. O pecado ainda não foi tirado de nós, ele ainda é presente em nós, e isso faz com que a gente gema. Ele só vai sair daí no dia da redenção do nosso corpo.
quando o Senhor vier consumar todas as coisas. Então ele vai pegar esse tabernáculo velho, aquele dado para a gente viver 80 anos, vai jogar no lixo, para os vermes comer, e vai nos dar um corpo de ressurreição. Então, no trato, por exemplo, outra coisa também, outro tipo de situação que a gente que é afligido, inevitavelmente, no nosso trato com pessoas, com a sociedade composta de pessoas cada vez mais permissivas, cada vez mais desprezadoras dos nossos valores. Então você vê, então nós sofremos um certo tipo de sofrimento social pela dificuldade de conviver com determinados ambientes. Agora, está na hora de começar a falar alguma coisa boa. O sofrimento desses irmãos, Pedro não minimiza, não alivia as cores, mas ele dá um conforto temporário. Ele diz que o sofrimento deles tinha um tempo de duração. Embora no presente, por breve tempo, sejais contristados por várias provações. Então o sofrimento ele tem um tempo para acabar. Ou seja, o sofrimento não dura para sempre. Salmo 30 diz: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Às vezes o sofrimento dura 10 anos, 14 anos. Paulo alegava que tinha um sofrimento na vida dele que já durava 14 anos. Ele disse que tinha um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, que o esbofeteava. E é interessante que em 2 Coríntios ele diz a razão disso, ele entendeu a razão disso, ele orou ao Senhor 3 vezes para o Senhor retirar aquele espinho dele, e o Senhor não retirou. E aquele espinho na carne dele era para quê? Para prevenir, para que ele não viesse a se ensoberbecer pela magnitude das revelações que ele teve. Então a nossa natureza pecaminosa, ela é tão degradada, que até uma pessoa que vai até o terceiro céu, vê coisas que ele não pode nem dizer, de tão magníficas, de tão excelentes que são, ele ao mesmo tempo tem que receber um antídoto, um espinho na carne, uma estaca enfiada em suas costelas, para que ele não se torne orgulhoso, arrogante, para que ele não defraude a revelação que ele recebeu de Deus. Quer dizer, a nossa natureza caída é capaz de estragar qualquer coisa. Então, irmãos, o sofrimento desses irmãos não era aleatório. Pedro diz, no verso 7 do capítulo 1, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O sofrimento confirmaria o valor da fé deles, como o fogo prova a autenticidade dos metais. O sofrimento não destrói a fé, antes a purifica. Então, o sofrimento não é permitido por Deus na nossa vida com o intuito de destruir a nossa fé, muito pelo contrário. Deus permite o sofrimento na nossa vida justamente para purificar a nossa fé. O ouro precisa passar pelo fogo do cadinho para tirar as escórias e ficar só o ouro. Então, o sofrimento tem esse efeito em nós, de nos purificar. Agora, o sofrimento, ele vem antes da glória. Pedro, ainda no capítulo 1, verso 16, ele diz: o Espírito de Cristo que estava neles, nos profetas, indicava ao predizer os sofrimentos que sobreviriam a Cristo e a glória que viria depois desses sofrimentos. Então, assim como a soberba precede a ruína, o sofrimento precede a glória. Interessante isso. Os profetas do Antigo Testamento, eles viam, o Espírito Santo revelou para eles os sofrimentos e a glória de Cristo que viria depois desse sofrimento. E Pedro diz que eles perscrutavam com muita intensidade
tentando compreender o que seria esse sofrimento seguido dessa glória. E os profetas do Antigo Testamento, eles nunca conseguiram perceber o que aconteceria entre uma coisa e outra. Às vezes eles entendem que o sofrimento é logo em seguida vem a glória. É como dois picos de montanha, o sofrimento e a glória de Cristo. Mas entre as duas montanhas existe um vale que os profetas não conseguiam discernir. Eles olhavam e viam os dois picos de montanha, de duas montanhas, sofrimento e glória. Mas o que acontece entre uma coisa e outra? Eles tentavam discernir isso, né? Mas o que estava claro para eles era que o sofrimento sobreviriam a Cristo. Então, já estava claro isso, que Cristo iria passar por um tempo de sofrimento antes de ascender em glória. Na eternidade, ele já era o cordeiro para o sacrifício do seu povo. 1 Pedro 1, 19 e 20. Pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, 8 diz: o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, lá, nas profundezas da eternidade, o sofrimento de Cristo já estava decretado. João Batista aponta para ele e o identifica como o cordeiro para o sacrifício. Então, e Cristo tinha muita consciência que ele teria que passar por esse sofrimento. Quando aquela mulher unge os pés dele e enxuga com seus cabelos, que os apóstolos repreendem-na, o Senhor diz: ela fez o que pôde, ungiu por antecipação o meu corpo para o meu sepultamento. Quando Pedro tenta defender Jesus lá no jardim do Getsêmani, ele diz: por acaso não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então, o sofrimento estava já determinado na trajetória do Filho de Deus na terra. Então, é interessante que em João capítulo 17, que é a oração sacerdotal de Jesus, no versículo 1 e no versículo 5, ele vai dizer assim: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Ele está orando, pedindo a Deus que ele o glorifique, com aquela glória que eu tinha antes que houvesse mundo. Glorifica-me tu, ó Pai. Interessante que ele sai dali não para se sentar no trono do universo, ele sai dali para a cruz. Então ele foi glorificado, mas ele não sai dali direto para a posse da glória, ele sai dali para o Calvário. Ele vai primeiro beber o cálice, que ele disse: não beberei eu o cálice que o Pai me deu, o cálice da ira de Deus, aquele cálice que no Getsêmani ele pediu ao Pai para apartar dele, se fosse possível. Ele tinha que beber aquele cálice para então entrar na glória. A glória veio depois do sofrimento. Então, quando os profetas estavam indagando a respeito desses fatos futuros, Pedro diz que a glória que viria depois deste sofrimento, ela veio aqui, nesse episódio que eu narrei agora. Então, em Atos capítulo 2, verso 33, o apóstolo diz: portanto, exaltado à direita de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou agora o que vedes e ouvis, ou seja, o Espírito Santo. Então, e Filipenses capítulo 2 vai dizer: por isso Deus também o exaltou com soberania e lhe deu nome acima de todo e qualquer outro nome. Então, por causa de quê? Por causa do sofrimento. Sendo Deus, ele não se apossou dessa prerrogativa para exibir sua divindade e se proteger em todos os momentos. Não, ele esvaziou-se, se
se submeteu a um tempo de sofrimento, de contradição na mão dos pecadores, e ele o fez de maneira tão obediente, tão perfeita, que então Deus o exaltou sobremaneira e deu a ele um nome sobre todo nome que se nomeia, tanto no céu, como na terra, como debaixo da terra. Então, finalmente, irmãos, quero concluir. O apóstolo Paulo, ajudando aqui o apóstolo Pedro, ele diz: considero que os sofrimentos do tempo presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Entende agora a ilustração dos 80 anos? Se a gente olhar para a vida apenas como uma existência acontecendo entre 80 anos, nós não vamos ter a resposta. Não vamos ter. Porque esses 80 anos aqui não tem glória. Não tem glória. Há momentos em que Deus, na sua misericórdia, abre pequenas janelas para a gente ver um pouquinho da eternidade. Aqueles momentos em que a gente quase não pode nem mexer o braço porque bate em Deus. Mas são momentos. Então nós vamos ter, claro que nós temos momentos preciosos, como esse agora que nós estamos vivendo agora. Que coisa maravilhosa estarmos aqui, cantando louvores ao Senhor, ouvindo a palavra. Deus nos deu nossa família, nossos irmãos, nossa vida, muitas coisas boas para a gente suportar a travessia desse mundo. Mas, isso daqui são apenas pequenas janelas que Deus abre para nós. A totalidade da nossa herança, que é magnífica, não nos será entregue aqui. Não nos será entregue aqui. Será entregue na consumação de todas as coisas quando o Senhor voltar. Por isso que nós devemos aguardar na ponta dos pés, olhando lá para longe, a volta do Senhor. É Ele que vai trazer todas as respostas para as perguntas que nós não podemos responder agora. Porque a gente precisa, então, entender essas coisas da existência, porque senão nós seremos muito deficientes no nosso testemunho e o nosso sofrimento será realmente muito mais desencorajador. Tem gente, uma pessoa que não tem Cristo, que não tem a perspectiva da eternidade, a vida para ela tem que ter significado nesse ato de tempo entre o nascimento e a morte dela. Então ela vai fazer tudo para obter significado aqui e agora. E qual é a frustração? Porque por mais sucesso que ela possa alcançar, ela não alcança tudo. Ela não consegue minimizar ou não consegue dirimir as contradições da existência no mundo caído por pessoas caídas. Então você pega lá, vamos pegar aqui um exemplo aqui, aleatório. Michael Schumacher. O que é que um homem do mundo pode almejar? O que é que uma pessoa que vive para esse mundo pode almejar que Schumacher não alcançou? O que é que aquele homem poderia querer dessa vida que ele não pudesse ter? Fama, dinheiro, saúde, tudo, né? Mas alguma coisa aconteceu, um detalhe, uma imponderabilidade aconteceu ali e tirou todo o desfrute dele dessa vida. Isso é desesperador. Por quê? Porque ele esperava receber tudo nessa vida. Então, para ele é desesperador, né? Mas se você pegar, por exemplo, Jane Fanny Crosby, falei certo? Jane Fanny Crosby era cega, aquela cantora cristã, muitos hinos dela, né? A gente não sei se canta aqui, mas ela era cega, entendeu? E ela teve uma vida venturosa e feliz, entendeu? Porque ela sabia que a cegueira dela era uma experiência que seria vivida nos nossos 80 anos. Toda vida que vocês olharem para mim, vocês vão se lembrar disso. 80 anos. Então ela sabia, pronto, está certo, eu estou aqui, mas eu sei que o meu Redentor vive. E que um dia ele vai se levantar sobre a terra e eu o verei. Esses olhos que não enxergam nada agora, nesses 80 anos,
vai enxergá-lo por bilhões e bilhões e bilhões de anos. Pronto. Então, Jane Fanny Crosby tem a chave da existência, compreendeu, e, até onde eu saiba, esses homens famosos, até mesmo como o Schumacher, eles não têm essa resposta. Não têm essa resposta. E tem mais. Aqueles que não são vitimados por uma tragédia como a de Schumacher, mas que têm vida longa mesmo, né? Chega até os 80 anos ali e tal, mesmo assim, ele vai perdendo a capacidade de satisfazer as aspirações do seu coração aqui nesse mundo. Ele não tem eternidade, porque ele não quer Cristo e também não tem interesse por isso, mas ele investe todas as suas energias, todas as suas aspirações nesse jogo chamado 80 anos, e ele descobre que quando passa dos 60, e quando chega perto dos 70, eu já falo com autoridade. Aí você nota, meu amigo, as pernas não é mais as mesmas, os olhos parecem que são outros, né? Não enxerga mais direito, o ouvido começa a chiar, ter zumbido, tontura, e as coisas vão se acabando e você não pode mais correr, não pode correr não pode mais comer o que quer. Interessante, né? Quando eu era menino, eu tinha muita vontade de comer algumas coisas, mas não tinha dinheiro para comprar. Aí hoje eu tenho dinheiro para comprar e não posso comer, porque se comer eu morro, entendeu? Quer dizer, olha como é que a vida é. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, louvado seja teu nome. Senhor, nosso Deus, nos ajude a compreender, Senhor, a natureza da nossa existência, que a nossa esperança mesmo, Senhor, é a volta do Senhor, para nos resgatar de todas as coisas, de todas as frustrações, de todos os nossos sofrimentos. Meu Deus, nos dê uma fé adulta para a gente viver bem, comprometido com essa vida, sem, entretanto, nos esquecermos de que tudo aqui é fugaz, passageiro, volátil. Nós devemos estar com o nosso coração voltado para aquele dia em que o Senhor, ao toque da última trombeta, descerá para resgatar o seu povo definitivamente. Amém.